Olá, seja bem-vindo a mais um semestre do nosso curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou a professora Yolanda e este semestre eu vou agora iniciar o semestre com a disciplina de Análise Orientada a Objetos 2. Então, o que nós vamos abordar nessa disciplina? É uma disciplina de modelagem. Nós continuaremos a modelagem que foi já trabalhada, uma primeira etapa dessa modelagem. E nessa disciplina, eu também adoto agora a linguagem de modelagem unificada, a UML. Então, nós vamos agora trabalhar dando ênfase também à modelagem comportamental e a modelagem ainda também estruturada conforme a classificação dos diagramas da UML, contudo que, considerando que nós já trabalhamos a identificação dos casos de uso, ou seja, das funcionalidades do sistema, e também a partir de cada funcionalidade do sistema, nós já identificamos as classes. Então, conforme toda a proposta da UML, os dois principais diagramas são diagrama de casos de uso, onde então nós iniciamos essa modelagem, e o diagrama de classes. E agora nós vamos o quê? Trabalhar uma parte mais detalhada dos diagramas estruturais e também uma grande ênfase com os diagramas comportamentais. Então, considera-se que, de toda a proposta da UML, não é necessário você, como desenvolvedor ou parte de uma equipe de desenvolvimento, trabalhar e adotar 100% dos diagramas da UML. Lembra-se, a UML é um conjunto de 3 métodos e toda empresa ela define a sua metodologia de desenvolvimento de um sistema. Então, primeiro, de acordo com o paradigma de desenvolvimento, nós estamos trabalhando com um paradigma orientado a objetos. De acordo com o modelo de processo de sistemas de software. Então, considera-se, nós estamos seguindo a linha do processo unificado. E, a partir desse momento, e considerando que você parte de um profissional, já parte de uma equipe, o qual a empresa tem a sua metodologia, então ela já definiu o paradigma de desenvolvimento, o modelo de processo, e agora ela pode o quê? Adotar um ou mais métodos de desenvolvimento. Considerando a UML, então, conforme toda a sua proposta, ela coloca os seus diagramas comportamentais e estruturais e caberá a você, ou de acordo com a metodologia da empresa, saber quais serão os diagramas adotados. Aqui na área acadêmica é fundamental que você, então, conheça, que você saiba exatamente os objetivos de cada diagrama, como aplicá-los corretamente, então seguindo todas as regras de modelagem de acordo com a UML. Então, sabendo aplicar, e aí sim, se você estará atuando como analista responsável, analista de sistemas responsável por um projeto, você definirá junto com a equipe, então definindo a metodologia da empresa, ou então, seguindo a metodologia da empresa, com certeza ela já tem essa definição de quais diagramas da UML serão adotados. Isso se for, então, no caso, adotado o UML. Se for seguindo métodos ágeis, então, uma outra proposta. Mas nós podemos adotar também alguns diagramas da UML seguindo a filosofia de desenvolvimento ágil. Então, vamos lá. Reforçando aqui as nossas competências, então, espera-se que nessa primeira teleaula eu vou exatamente o quê? Nós vamos trabalhar uma revisão desses dois principais diagramas que foram até então já trabalhados na disciplina de Análise Orientada a Objetos 1, que é o diagrama de Use Cases e o diagrama de classes, por eles agora, a partir deles, dar a sequência exatamente na modelagem dos demais diagramas estruturais e comportamentais. Então, com essa aula, você vai ter exatamente a compreensão e a revisão desses principais diagramas que são trabalhados.
Iniciando o nosso primeiro conceito, fazendo então uma contextualização do processo de desenvolvimento. Então, considerando se nós estamos trabalhando com um processo unificado ou com outro processo de desenvolvimento, todos têm o quê? A mesma proposta. No caso, a divisão do processo em etapas ou em fases de desenvolvimento. E no caso, em qual etapa ou fase que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando na modelagem de análise. Então, considera-se que você já tem a modelagem de análise de requisitos pronta e agora, então, iniciamos a modelagem de análise. Vamos lá. Relembrando, então, essas principais etapas de um processo de desenvolvimento ou também chamado de ciclo de vida. Então, considera-se básico porque da proposta de todos os processos de desenvolvimento, os modelos de processo, praticamente todos têm o quê? Contemplam a fase ou atividade, ou também chamada de etapa, tá certo? De análise de requisitos, o qual muitas vezes parte-se da modelagem organizacional, da modelagem dos processos para trabalhar a identificação dos requisitos, para auxiliar na identificação dos requisitos. Então, considera-se que eu já tenho a modelagem de análise de requisitos pronta, agora nós estamos trabalhando na modelagem de análise. E conforme a UML, ela o quê? Ela preza por essas três características principais, que seja uma modelagem incremental, que se trabalhe com realimentação e também o refinamento. A atividade ou fase de projeto, então o que eu faço? Eu faço um mapeamento da minha modelagem de análise agora, de acordo com as tecnologias que eu vou adotar, eu faço então uma transição desses diagramas, de toda essa modelagem que já foi especificada na análise, considerando agora a linguagem de programação, considerando o sistema gerenciador de banco de dados. Então, eu faço um mapeamento, um processo de transição da minha modelagem. Por fim, trabalha-se ainda a implementação e testes, até a implantação, ou seja, a entrega para o usuário. Aqui é exatamente a proposta do modelo de processo, do processo chamado processo unificado. O processo unificado, ele faz distinção em fases e atividades, porque é a partir do processo unificado que nós temos a proposta, então, da UML. Ele faz a distinção, lembrando aqui, nas 4 principais fases, na fase de concepção, elaboração, construção e transição. E em cada fase que dá ênfase, então, pensando em tempo de desenvolvimento, trabalha-se, então, a execução das atividades. Conforme proposta aqui do processo unificado, as atividades concentram-se em quê? Em requisitos, análise e projeto. Percebe-se, considera-se que análise, as atividades de análise e projeto juntas. Porém, a UML, você pode o quê? Trabalhar considerando alguns diagramas na atividade de análise e depois, geralmente, faz um refinamento, um detalhamento para a atividade de projeto. Mas elas são trabalhadas juntas, essas duas atividades. E olha só, na fase de elaboração, que nós temos aqui a maior concentração de tempo para trabalhar o desenvolvimento do meu sistema e enfatizando a análise e projeto. E depois a implementação e testes. Percebe-se que os testes inicia-se desde o quê? Da primeira fase de desenvolvimento, que é a fase de concepção, tá certo? Então, na fase de concepção, considera-se o quê? Que eu já posso trabalhar com uma prototipação de interfaces, eu fiz um protótipo e a partir do protótipo eu tenho o quê? Agora, eu já posso fazer um protótipo das interfaces e apresentar para o meu usuário, ok? Então, por isso que tem aqui, desde a primeira fase, eu já tenho ali um trabalho de testes. Lógico que implementação não, contudo, trabalha-se aqui apenas com a interface gráfica, sem trabalhar ainda com código. E ainda,
nós vimos e nós trabalhamos que a linguagem UML é uma linguagem, então, para a elaboração da estrutura de projetos de software, e esses projetos de software é seguindo, então, um paradigma orientado a objetos. Ela não é uma metodologia, por quê? Metodologia é diferente de método. Método é aquele que um autor cria ou uma instituição de padronização, de desenvolvimento cria. Ela define o quê? Ela apresenta, então, quais são essas atividades e o que deve ser feito em cada atividade ou fase. Porém, a metodologia, ela é própria de cada empresa. A empresa que pode falar assim, ó, a minha metodologia para o desenvolvimento de sistemas de informação, eu vou trabalhar com o método 1 e com o método 2. Do método 1, eu vou adotar o diagrama de use cases, o diagrama de classes apenas. Do método 2, eu vou adotar o diagrama modelagem de dados. Por exemplo, para modelagem de dados, eu vou adotar o DER. E assim por diante. Então, metodologia é diferente de método. Sempre o método é correspondente ao nome de um autor. E a UML, ela apoia-se no desenvolvimento incremental. Por quê? É comum, acredito que você já percebeu, nós fazemos, por exemplo, um diagrama de use cases, podemos elaborar um diagrama de use cases considerando uma primeira visão, numa primeira perspectiva, apenas os use cases base. Quais são os use cases bases? Aqueles que têm interação com o ator, ok? E depois, num outro momento, eu faço o quê? Trabalho com incrementos. Ou seja, de acordo com o momento que eu estou me familiarizando cada vez mais com o contexto, com as necessidades do sistema, o que eu faço? Aí eu já começo a definir os relacionamentos entre os use cases. Então, são incrementos, tanto de incrementos dos próprios diagramas, como pode ser um incremento pensando em objetos. Tá ok? Então, de todas as classes de objetos que até então foram já identificadas, eu posso primeiro trabalhar com a implementação, tanto a modelagem, até trabalhar a implementação de um número específico de classes, e depois também eu posso trabalhar com outras, a implementação e integrando. Então, trabalhando com incrementos também nessa proposta. Tá certo? Então, é uma característica bem específica, conforme a UML ela coloca. Ainda, voltando. A UML, ela então vem com essa proposta de evoluir com a sua modelagem, sempre pensando em perspectivas de visões, tá? Novas perspectivas, ou seja, eu faço uma primeira versão da minha modelagem, depois posso complementar com novos detalhes, refinamentos e assim por diante até chegar na versão final. Ah, mas obrigatório trabalhar assim? Não, isso vai muito da experiência, por exemplo, da equipe de desenvolvimento, se ele já tem know-how naquela área, naquele domínio do sistema que está sendo desenvolvido, ou muitas vezes, se for um sistema simples, eu já posso com certeza chegar e fazer toda a especificação da versão final. Se for um sistema de um domínio mais complexo, aí com certeza eles evoluirão cada vez mais com novos incrementos. E lembrando que a UML privilegia a descrição de um sistema seguindo 3 perspectivas. A de dados, que é a ênfase na estrutura, tá certo? E o principal diagrama, conforme toda a proposta da UML, é o diagrama de classes. Na perspectiva das operações, nessa perspectiva é a visão funcional. E aí, o principal diagrama é o diagrama de use cases, o qual ele apresenta todas as funcionalidades do sistema, apenas o nome das funcionalidades. Por isso que a perspectiva é funcional. E a perspectiva de eventos, que é caracterizada temporal, que representa o quê? Tempo de execução. E aí existem os demais diagramas que nós vamos trabalhar, então, exatamente na disciplina. Diagrama de atividades, diagrama de sequência e diagrama de máquina de estados. Então, você conhecerá exatamente qual que é a proposta de cada diagrama. Nós vamos, e
dando continuidade à modelagem da UML, nós vamos trabalhar com a UML com a versão 2.5.1, que é a última versão que foi lançada em dezembro de 2017. Então, aqui, para você reforçar essa compreensão da proposta, da divisão, da classificação da UML, então ela divide os diagramas na perspectiva estrutural ou comportamental. Os diagramas estruturais são diagrama de pacotes, diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de estrutura composta, diagrama de componentes, diagrama de implantação e um diagrama novo, principalmente aqui da versão 2.5, é o diagrama de perfil, tá certo? É um novo diagrama que foi incluído a partir agora da versão 2.5. Os diagramas comportamentais, eles se dividem em diagrama de casos de uso, eu prefiro usar a palavra use case, diagrama de atividades, diagrama de máquina de estado e os diagramas de interação. Por sua vez, os diagramas de interação se classificam em diagrama de sequência, diagrama de comunicação, diagrama de tempo e diagrama de visão geral de interação. Tá certo? Então, os diagramas de interação, eles nada mais são do que uma subclassificação, um subgrupo dos diagramas comportamentais. Então, muitas vezes, nós nem chamamos de diagrama de interação, como um todo, diagramas comportamentais, tá certo? Mas, especificamente, diagrama de sequência, diagrama de visão geral, diagrama de comunicação, eles são diagramas de interação. Tá certo? Como sendo, então, representam um subgrupo dos diagramas comportamentais. Agora nós vamos conferir o diagrama de pacotes. Então, de toda a proposta da UML, dos diagramas estruturais, então, nós vamos trabalhar agora, relembrar o diagrama de pacotes. Por quê? Porque o diagrama de pacotes é um importante também diagrama para se trabalhar quando nós temos sistemas grandes, tá certo? Quando eu vou ter o quê? Muitos use cases, eu tenho muitas classes, e aí o que eu tenho que fazer? Em diagramas maiores, eu não tenho como modelar, dependendo da quantidade de casos de uso, dependendo da quantidade de classes, tudo em um único diagrama. E aí, o que eu faço? Eu tento, a princípio, fazer um levantamento da quantidade de casos de uso, ou que seja da quantidade de classes, e faço uma classificação, uma categorização, tá certo? E aí eu percebo que eu consigo agrupar determinados use cases ou determinadas classes. E aí, então, eu faço uma divisão. E como que eu represento isso na modelagem? Partindo do diagrama de pacotes. Então, muitas vezes, em sistemas maiores, eu tenho que ter o quê? Vários diagramas de use cases. Mesma coisa, vários diagramas de classes. E para isso, a partir do momento que eu estou trabalhando nessa modelagem e eu tenho, para o mesmo sistema, diagrama de use cases 1, diagrama de use cases 2, diagrama de use cases 3, então, um conjunto de diagrama de use cases forma o chamado modelo de use cases. Então, modelo, então por isso que muitas vezes você pode se deparar com o nome modelo de use cases, em outros autores chama de diagrama de use cases. Mas, na verdade, modelo é um conjunto de diagramas que foi necessário para resolver, para apresentar como solução a modelagem de análise daquele domínio, daquele sistema específico. Mesma coisa para diagrama de classes e para os demais diagramas. Então, o diagrama de pacotes, principalmente, eu trabalho muito fazendo a divisão para começar a representação e a especificação do diagrama de use case. Então, vamos lá, conferindo alguns conceitos. Um pacote é um mecanismo que tem como propósito organizar o próprio modelo em uma hierarquia, não tendo nenhum significado para execução. Então, percebe? Não tem nenhum significado para execução. É apenas o quê? Para organizar o próprio modelo.
O pacote é representado graficamente por uma pasta, como uma guia identificado por um nome. O nome de cada pacote deve ser único. Então, em todo diagrama de pacotes, cada pacote tem que ter um único nome, não posso repetir. É um diagrama bem simples de notação, tá certo? Então, ele tem o objetivo de representar, pode ser subsistemas englobados por um sistema, de forma a compor as partes. Ou também de um mesmo sistema, ou dependendo do sistema, há necessidade de dividir em módulos, tá certo? Posso dividir o meu sistema em módulo 1, módulo 2, até módulo 5. E ainda dentro de cada módulo, há necessidade de fazer a divisão de acordo com a técnica de modelagem que está sendo adotada para modelar a parte estrutural ou comportamental do meu sistema. Muitas vezes eu tenho, então, que também dividir. Então, aqui, um exemplo bem simples, tá ok? No caso, a anotação é bem simples, para cada pacote é representação de uma pasta com um nome. Geralmente aqui, para o diagrama de pacotes, eu recomendo colocar o nome normal, tá? Você pode utilizar, no caso, acentuação, mas se você já preferir, ou de acordo com todas as regras aí da metodologia da empresa que ela pode definir, o que ela faz? Muitas vezes, já para o diagrama de pacotes, para a modelagem de análise, existe todo um padrão de nomenclatura. E aí não é usual, muitas vezes, tá certo? Utilizar caracteres especiais ou acentuação. Então, aqui é apenas um exemplo que foi feito o quê? Para determinado sistema, para organizar os use cases, de acordo com a quantidade, identificou a necessidade de fazer o quê? De dividir em 3 pacotes. Um que foi chamado pacote negócio, que representará, comporá todos os use cases que referem-se a cadastros, movimentação, tá certo? Um pacote referente a consultas e o outro referente para concentrar os use cases relatórios. Então, além da identificação da pasta, representa-se também aqui o relacionamento de dependência, que é a linha tracejada indicando a seta. A seta indica, na verdade, a reutilização. Então, suponha que aqui no diagrama de negócio eu representei o ator cliente, representei o ator, por exemplo, gerente, e porventura, aqui no momento que eu for representar o diagrama de use cases do pacote consulta, eu também tenho o ator cliente. Então, trabalhando numa ferramenta case, não vou criar o ator cliente novamente, eu vou reutilizar o ator cliente que já foi representado no pacote negócios, tá certo? E aí, nessa representação final, por isso que é indicado que o meu pacote consulta tem uma dependência, está certo, com o pacote negócio, porque ele está reutilizando algum elemento do pacote negócio. E aqui foi a mesma coisa, relatório depende do pacote negócios, por sua vez também depende aqui do pacote consultas. E ainda um outro exemplo, para esse estudo de caso, o qual eu utilizei para exemplificar aqui os diagramas, agora refere-se ao diagrama de pacotes referente às classes. E para as classes, eu preferi dividir apenas em 2 pacotes. De todas as classes, eu criei um pacote pessoas e um pacote entrevista. Por sua vez, no pacote entrevista, que corresponde aqui à representação depois do diagrama de classes, eu tenho que, para representar e dar sentido no meu diagrama de classes, o que eu faço? Eu reutilizei, eu tenho que arrastar alguma classe que foi lá do meu pacote pessoas para poder indicar uma associação, por exemplo. Então, aqui é uma classe A, por exemplo, do meu pacote pessoas, que eu preciso arrastar para integrar o meu diagrama de classes correspondente ao pacote entrevista. E aí eu defino, por exemplo, a multiplicidade, a associação, o tipo de relacionamento e a multiplicidade. Então, por isso que foi definido aqui o relacionamento de
dependência entre esses dois pacotes. Então, percebeu? É uma notação muito simples, tá certo? Do diagrama de pacotes, apenas isso, a pasta e a indicação da dependência. Mas vale a pena trabalhar com o diagrama de pacotes para fazer essa organização do sistema, considerando a quantidade. Quantidade seja de use cases, quantidade de classes, que são os dois diagramas iniciais que nós trabalhamos na modelagem. Agora nós vamos ver quais são os principais conceitos e os principais elementos do diagrama de use cases. Então, considero que você já conhece o diagrama de use cases, tá certo? Mas agora nós precisamos dele para continuar com a modelagem comportamental, que aí nós vamos trabalhar posteriormente o diagrama de sequência, diagrama de atividades, que são diagramas o qual eu tenho que fazer o quê? Ter o meu diagrama de use cases pronto para dar sequência na execução, na representação da execução de cada use case. Então, vamos lá, verificando alguns conceitos referente ao diagrama de use cases. Então, o diagrama de use cases é um diagrama abstrato, flexível e informal da UML. Informal porque considera-se que é um diagrama simples, tá certo? Ele representa exatamente todos os requisitos funcionais que foram já definidos, lembrando do processo de desenvolvimento na primeira fase, na fase de análise de requisitos. Então, todos os requisitos funcionais que foram identificados, agora, na segunda atividade de análise, cada requisito funcional será o quê? Representado como um use case nesse diagrama. E ele mostra exatamente com uma notação muito simples o conjunto de casos de uso, atores e seus relacionamentos. Ou seja, ele demonstra o comportamento externo do sistema. Por que é o relacionamento, o comportamento externo do sistema? Por quê? Simplesmente eu mostro a interação entre o ator, suponha aqui ator cliente, interagindo com o use case cadastrar cliente. Então, suponha que você está fazendo uma compra na web, tá certo? Numa loja virtual e você tem que iniciar o seu cadastro, tá certo? Cadastrar cliente. Então, você será o usuário do sistema e será o ator. O papel do ator, lembra, o ator é quem informa os dados para que ocorra a execução aqui do use case, tá certo? Então, o meu ator, o que representa o use case? Ele representa uma interface gráfica, tá certo? Nesse caso aqui, ele representa uma interface, uma telinha do meu sistema, o qual o meu cliente, o ator, irá interagir. Ele sabe qual que é a estrutura do meu sistema, em questão pensando de banco de dados, como que está sendo feito o armazenamento? Ele não sabe isso. Por isso que é considerado comportamento externo do sistema. Eu só tenho a interação com interface, tá certo? Eu não tenho como ter aí a interação com a parte interna, a estrutura do meu sistema. Por isso que todo ator vai sempre interagir com a parte que é considerada externa do sistema. E os elementos são bem simples. Os elementos são poucos do diagrama, o ator, o use case e a associação. O ator exatamente pode ser o que ele representa qualquer elemento externo ao sistema que interage com o mesmo e é denominado ator. Então pode ser a representação do ator de uma pessoa, pode ser um dispositivo, tá certo? Um dispositivo eletrônico, pode ser um outro sistema. Em vez de pessoa, eu posso representar um setor da empresa, tá ok? Mas sempre lembra, é o responsável em fornecer os dados. Fornecer os dados para que ocorra a execução do sistema. O use case representa exatamente cada funcionalidade do sistema
Contudo, ele não revela o comportamento interno do sistema. E associação é um tipo de relacionamento entre atores e use cases ou entre use cases com use cases. Então, aqui, para exemplificar o diagrama de use cases, tá certo? Então, na notação proposta pelo UML, o usual é você. Não é obrigatório, mas eu posso colocar esse elemento aqui, ó, que indica uma fronteira, exatamente para mostrar essa divisão do ator com a interação com o sistema. Do lado externo, eu represento todos os atores, tá certo? E aí eu estabeleço o relacionamento de associação entre o ator com o use case, tá certo? E depois existe o relacionamento de dependência que eu posso estabelecer entre use cases. E aí já é o que? O relacionamento de dependência já é a linha tracejada, tá certo? E aí, então, o que eu faço? Eu poderia, num primeiro momento, não pensar nos relacionamentos, numa primeira versão do meu diagrama de use cases, e simplesmente representar os chamados use cases base, que são esses que interagem com o ator, que mostra a interação diretamente com os atores do sistema. E num outro momento, numa outra versão, eu posso pensar nos relacionamentos. Porém, se for já muito fácil essa identificação, aí sim vale a pena representar aqui já o relacionamento entre use cases. Então, é uma notação muito simples, porém de extrema importância esse diagrama. É por ele, conforme toda a proposta da UML, que nós iniciamos a modelagem, tá certo? Então, é exatamente a partir da identificação dos requisitos funcionais, eu faço o quê? Para cada requisito funcional, eu represento agora um use case. E aí, qual é o ator? Eu posso ter o quê? Mais de um ator interagindo com o mesmo use case? Posso. Aí eu posso representar o chamado ator primário, é aquele que tem maior responsabilidade de interação com o use case. Mas eu posso também, se você acha que para aquele momento, para a melhor compreensão do contexto e do sistema e leitura, no momento da leitura do sistema, se você quiser indicar atores secundários, também pode, sem nenhum problema. A questão é que não é muito recomendado ficar representando atores secundários para não poluir muito o diagrama, ok? Mas, enfim, é um importante diagrama, o qual nós iniciamos a modelagem sempre pelo diagrama de use cases. E agora nós vamos, então, verificar exatamente a aplicação do diagrama de use case num estudo de caso. O estudo de caso que é da agência, de uma agência de estágios, então como que ficou a representação da especificação considerando a primeira técnica de modelagem, o diagrama de use cases. Então vamos conferir. Então, para esse estudo de caso, o estudo de caso, tá certo, que foi trabalhado na disciplina anterior, então aqui relembrando, foi feita então no exemplo que foi já demonstrado, tá certo? Representado o diagrama de pacotes, pacote negócios, pacote consultas e pacote relatórios correspondente aos use cases. Então, os diagramas foram divididos em 3 categorias. E aí, o pacote negócio representou o quê? Exatamente todos os use cases correspondentes a cadastros ou movimentação. O que representa uma movimentação? O que eu chamo de movimentação? Né? Às vezes isso é usual para nós analistas, por exemplo, cadastro indicam o quê? Aqueles cadastros, aquelas funcionalidades que eu tenho que muitas vezes que alimentar praticamente uma vez só no meu sistema, ou seja, eu crio o objeto e depois é muito difícil eu ter que fazer o quê? Ficar trabalhando com uma alteração ou que seja uma consulta, pode ainda com certeza acontecer aí
alterações, mas são os cadastros básicos para iniciar exatamente a movimentação, ou seja, a parte principal, core ali do sistema. E aí a movimentação são aqueles use cases que representam ali a execução diária das demais funcionalidades do sistema, o qual, muitas vezes, a partir da criação de um objeto, vai influenciar na relação de atualizar algum valor de algum outro objeto. Por exemplo, suponha então que você acabou de efetuar um aluguel de um veículo, tá certo? Então você fez o aluguel de um veículo, uma locadora de veículo, tá certo? E isso então considera-se uma movimentação, um use case de movimentação. Por quê? Eu fiz o aluguel do veículo, no momento que eu efetivei, que eu confirmei esse aluguel, o sistema tem que fazer o quê? Ir lá, procurar o objeto correspondente do veículo, do carro que foi alugado e falar o quê? E mudar o chamado status do carro. O carro que antes estava disponível, a partir da efetivação de um aluguel, passa a mudar o estado dele, tá certo? Agora para carro, por exemplo, alugado. Então, olha só, a partir da funcionalidade aluguel, influencia no valor de um objeto, de um outro objeto que estará relacionado. Porventura, depois, como principais funcionalidades do dia a dia desse sistema da locadora, o meu cliente retorna para devolver o veículo, tá certo? E nessa devolução do veículo, eu tenho que fazer o quê? Recuperar o aluguel e dar a baixa nele depois. Falar o quê? O aluguel 1322, por exemplo, que foi efetuado dia 10/8. Agora, no dia 12, eu retorno e faço o quê? E agora eu já estou devolvendo o veículo. Então, é o mesmo objeto que agora eu tenho que complementar o preenchimento de mais alguns dados, por exemplo, a data que ele está devolvendo, qual que foi a quilometragem que ele rodou com aquele veículo, fazer o fechamento do total ali do aluguel, no caso, e fazer a chamada, o pagamento. E, novamente, a partir da devolução, o sistema tem que ir lá e atualizar novamente a situação do veículo, tá certo? Então, são use cases de movimentação, os quais, a partir da criação de um objeto, tem toda uma influência no meu sistema. Diferente do cadastro do cliente. O cadastro do cliente, eu fiz o cadastro dele, porventura, depois, há necessidade de uma alteração, se o cliente alterou o endereço, alterou o número do telefone, lógico que toda vez que ele for retornar à locadora e voltar, eu tenho que conferir os seus dados pessoais, tá certo? Mas são o quê? Cadastros que, querendo ou não, são básicos. Mesma coisa o cadastro do veículo, o cadastro do modelo, da marca e assim por diante. Tá ok? Então, todos esses principais use cases, que são aqueles que serão usados com fluência, com certa rotina diária no meu sistema, é o que nós tratamos como funcionalidades e use cases de movimentação, tá certo? Nesse estudo de caso, eu concentrei tudo em um único pacote que eu chamei de negócio, tanto os cadastros como os movimentos, porque é um sistema pequeno, é um sistema simples, é apenas um estudo de caso, mas numa situação real, com certeza, tá certo? Vale a pena dividir isso em 2 pacotes. Então, vamos lá, retornando aqui no nosso exemplo, tá certo? Então, nesse estudo de caso, os cadastros, eu utilizei o verbo manter em vez de cadastros, tá certo? Eu falo cadastro, mas eu prefiro usar o verbo manter. Cadastro dá muito a ideia só de inclusão, tá ok? E todo cadastro eu sei que eu tenho que tratar, no mínimo, as operações de inclusão, a operação de alteração, a operação de busca do próprio objeto que já está criado, que seja uma consulta, e posso ainda, dependendo do cadastro, tratar uma exclusão. Geralmente hoje não se exclui mais nada, e sim trabalha com a situação, o estado do objeto, ativando ou desativando o objeto. Então, por exemplo, aqui, todo candidato, ele é o responsável em fornecer os seus dados para que ocorra o seu cadastro.
ele é o responsável em fornecer os dados para manter o seu currículo, ele que está sendo o responsável em fornecer os dados da instituição de ensino. Mas você poderia aqui me questionar, professora, não vale a pena aqui, não é o ideal colocar instituição de ensino? Sim, se a instituição de ensino ela é a responsável, então eu posso aqui tirar essa interação e deixar a instituição de ensino. Ok? Aqui, como é um estudo de caso, então eu relevei e considerei candidato. É ele o responsável em realizar a inscrição para uma vaga, o qual ele está se candidatando ao estágio, e no momento da entrevista, é ele o responsável em fornecer os dados da entrevista. Mesma coisa, que eu teria um ator secundário para realizar a entrevista. Poderia ser aqui a psicóloga ou um outro funcionário aqui da agência de Estado, tá ok? Eu posso representar um ator aqui secundário, mas os principais dados são fornecidos pelo candidato. Foi identificado o use case empresa, ela é o responsável em fornecer os dados da empresa, das vagas que ela está, no caso, abrindo, né, indicando para a agência de Estado. E o ator funcionário administrativo é o responsável em manter o ramo de atividade, o próprio cadastro dos funcionários, efetivar o contrato de estágio e emitir o contrato de estágio. Contudo, uma vez que é feita a emissão do contrato, o candidato recebe uma via. E aqui foi indicado uma navegabilidade, a direção, porque aqui considera-se que o ator ele está recebendo, tá certo? Então, o funcionário é o responsável em emitir e o meu candidato não precisa nem solicitar, ele vai receber obrigatoriamente. Depois, o diagrama de use cases correspondente ao pacote de negócio numa segunda versão. Percebe que no anterior eu representei apenas os use cases base. Agora eu já fiz a versão 2, indicando alguns use cases com as suas relações. Tá ok? Então eu indiquei que todo cadastro de cliente, obrigatoriamente, ao efetivar um cadastro, vai ser enviado um e-mail de confirmação do cadastro do candidato. E foi indicada aqui uma condição, isso se o cadastro for online, tá ok? Então, por isso que foi indicado ali uma condição. Como é uma obrigatoriedade, sendo nessa condição, é um relacionamento do tipo inclusão. E recordando, toda inclusão parte do use case base para o use case incluído, diferente do extend, do relacionamento extend. E inclusão indica obrigatoriedade, diferente da extensão, que é opcional. Mesma coisa, ao realizar inscrição para a vaga, vai ser enviado o comprovante de inscrição, tá certo? Como obrigatório, por isso que foi indicado com uma inclusão, um estereótipo foi indicado nesse relacionamento de include. E no momento que ele faz a inscrição dele para a vaga, esse use case não foi aqui representado, que é pela web, mas, tá certo? Foi unificado tudo no mesmo diagrama. Ele tem a opção de emitir o comprovante, mas não é obrigatório. Depende da decisão do candidato, por isso que é um extend, tá certo? Então, o extend representa opção. E aí, ao contrário, é do use case estendido para o use case base, tá certo? Mesma coisa, eu estou no realizar entrevista e eu posso já o quê? Efetivar o contrato, chamar para efetivar o contrato de estágio. Depende ali do funcionário administrativo, do psicólogo, posso dizer. Então, por isso que foi indicado como sendo uma extensão. E, mesma coisa, eu estou no efetivar contrato de estágio e ele já pode também emitir, imprimir aqui o contrato. Então, também um extend. E aí depois, o diagrama de use cases correspondente ao pacote consultas. Então, o meu candidato, o ator candidato, tem a interação, ele pode acessar via web aqui algumas consultas. Foi representado aqui uma generalização para esses atores, gerente e funcionário administrativo, porque ambos acessam algumas consultas. Então, para não ter que indicar a associação
aqui e várias, né, partindo dos use cases, gerente e funcionário administrativo acessando o mesmo use case, para não poluir o diagrama, eu fiz aqui a opção de representar uma generalização e aí eu faço a representação apenas do use case, do ator, do superator. E mesma coisa, a representação do diagrama de use cases correspondente ao pacote relatórios. Então, foram identificados e definidos alguns relatórios, tá certo? E os relatórios apenas funcionário administrativo e gerente, sendo que apenas o gerente que tem acesso aqui com o gerar relatório de comissão. Então, você percebeu a forma que eu consigo organizar trabalhando com diagrama de pacotes? Se a gente fosse unir todos esses use cases em um único diagrama, com certeza ficaria poluído. E o usual também é usar para impressão dos diagramas, por exemplo, se você quiser imprimir, tá certo? Utilizar folha tamanho A4, tá ok? Imagina para a leitura, ficaria, se fosse um único diagrama de use case, ficaria pequeno, tá certo? O diagrama, e aí vem aquela questão, eu tenho que sempre também ter o bom senso, imprimir em um tamanho ideal que facilite ali a leitura e a compreensão do diagrama. Então agora, se vocês tiverem alguma dúvida correspondente ao diagrama de pacotes ou o diagrama de use cases, tá certo? Se ficou alguma dúvida, se tem alguma dúvida ainda, tá certo? Então vamos lá, aguardo aí a sua dúvida e retorno respondendo e selecionando algumas perguntas. Olá, retornando. Então, até então nenhuma dúvida. Então, verificando com a nossa tutora, com a Vanice, que está aqui me auxiliando, me apoiando. Então, vamos lá. Só gostaria de agradecer a presença de alguns polos. Temos 9 polos conectados, entre eles Aracati, BH, Eunápolis, Petrópolis, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Marabá, tá certo? Muito obrigada, entre outros ali que ela está, completando os 9 polos, mas obrigada pela participação de vocês. E porventura depois, se tiverem aí algum aluno com alguma dúvida, pode encaminhar, tá certo, para a Vanice e ela vai, na sequência, me encaminhar. Muito obrigada por enquanto. Agora nós vamos, então, conferir o conceito de diagrama de classes. Então, lembrando que o diagrama de classes é um importante diagrama, é o principal diagrama entre os diagramas estruturais propostos pela UML. Então, vamos conferir os principais conceitos sobre o diagrama de classes. Então, olha só, o diagrama de classes, ele exatamente dá ênfase à parte estática do sistema, tá certo? Então, a parte estática é essa parte estrutural.
vamos lá de novo, estrutural. Que, conforme a sua notação, nós vamos representar no diagrama essa parte estática, mas dando ênfase principalmente aos atributos, tá certo? Às operações e também aos relacionamentos. Com isso, eu consigo ter a visualização das classes utilizadas pelo sistema e como elas se relacionam. O diagrama de classes, o usual, existem algumas técnicas que você pode adotar, tá certo? Para identificar as classes, mas eu prefiro sempre adotar o quê? Partir do diagrama de use cases, considera-se que eu já tenho meu diagrama de use cases. Aí, no caso, eu faço análise de cada use case para identificar as classes e seus atributos. E, a partir de cada use case, eu vou o quê? Se eu tenho o use case cadastrar, vamos lá, se eu tenho o use case manter cliente, é o momento agora que eu tenho que analisar use case por use case. Se eu tenho o use case manter cliente, é porque eu preciso de um cadastro de cliente. Então, para o meu cliente, quais são os dados necessários para que eu mantenha o cadastro do meu cliente? Eu preciso CPF, eu preciso RG, eu preciso nome, eu preciso data de nascimento. Então, se eu tenho a necessidade de manter os meus objetos em algum lugar armazenado no meu sistema, é o momento que eu tenho que fazer o quê? Então, correspondente a esse use case, eu vou, nesse próximo diagrama, representar a classe cliente. Ok? Então, por isso que eu tenho que fazer análise de cada use case. E aí, o que eu faço? Eu posso elaborar o meu diagrama de classes único ou também em várias visões, em várias perspectivas, tá certo? E depois eu vou refinando o diagrama de classes. Então, a anotação do diagrama de classes é uma anotação também simples. Eu posso representar apenas o retângulo com o nome da classe, tá certo? Então, ou eu posso representar a classe completa, o qual na primeira divisão é colocado o nome da classe, sempre utilizando o substantivo, e se for mais de um substantivo, como uma orientação, é que seja também concatenado, tá? Não é uma regra, mas é uma orientação. Na segunda seção, representa-se o nome, a relação dos atributos, também o usual é substantivo, aí aqui sim é uma regrinha. Nome do atributo sempre iniciando com letra minúscula concatenada com maiúsculo, se for um atributo com nome composto. Tá? Então, para cada inicial de palavra, a partir da segunda palavra, inicia-se com letra maiúscula. E as operações que são listadas na terceira seção, o usual, como regra, é um verbo no infinitivo mais substantivo. Então, também iniciando por letra minúscula e a partir da segunda palavra com letra maiúscula, tá certo? Então, essa é a representação completa da classe. Contudo, o que eu posso? Eu posso trabalhar o diagrama de classes. Num primeiro momento, se eu quero uma primeira visão do diagrama de classes, representar apenas o nome da classe e estabelecer os relacionamentos. Aí vem aquela questão, só o nome da classe não pode, porque senão não é diagrama, ok? Então, no mínimo, representação do nome da classe, os tipos de relacionamentos, e aí, de acordo com os tipos de relacionamento, se for uma associação, por exemplo, eu tenho que indicar a multiplicidade também, tá certo? Uma segunda visão, eu poderia o quê? Representar dando ênfase aos atributos, a parte realmente estática ali da minha classe, de cada classe de objetos. E aí, o que eu faço? Listo todos os atributos. E aí, lembrando, eu tenho que listar os atributos respeitando, no caso, exatamente as regras que podem ser as mesmas regras que são aplicadas para a modelagem de dados, para que eu não tenha redundância de dados, tá certo? E lembrando que todo atributo tem que ser atômico. Eu não posso, o quê? Representar atributo que represente, então, um nome composto. Por exemplo,
Nome composto não, que seja composto. O atômico é aquele atributo que não se divide. Então, considerando esse exemplo da classe cliente. Cliente, vou listar os atributos. Considerando o contexto de uma loja, eu preciso do nome, eu preciso do RG, eu preciso da data de nascimento. A partir da data de nascimento, eu posso calcular a idade, se for relevante. Eu preciso, por exemplo, do endereço. Endereço, só a palavra endereço ou endereço completo, endereço residencial, na verdade é um atributo composto, não é um atributo atômico, tá certo? Atômico é aquele que não é divisível. No caso, eu não posso só colocar endereço e para esse atributo considerar o nome do logradouro, número do logradouro, bairro, cidade, estado, por exemplo, e CEP, tudo num único atributo. Não pode. Tá certo? Cada atributo tem que ser único, o valor dele não pode compreender mais do que um valor com um significado diferente, tá certo? Então, o endereço eu tenho que discriminar em nome do logradouro, dependendo ainda do sistema, eu preciso o quê? Separar número do logradouro, tá certo? Isso então vai ser depois de acordo com uma análise se para aquele contexto é relevante fazer emissão de relatórios, por exemplo, dos meus clientes por CEP, por aquele BRIC do CEP que enquadra determinado número inicial até número final. Então, depende muito do sistema. Se não, porventura, não terá essa necessidade, então no mesmo atributo eu posso considerar logradouro, o nome e o número. Mas complemento é um outro atributo, estado, cidade, cada um é um atributo. Mesma coisa, filiação. Filiação é um atributo composto. Eu não posso listar isso em uma classe, eu tenho que discriminá-lo e torná-lo atômico. Tem que ser o nome da mãe e o nome do pai, tá ok? Então, sempre cuidando nessa listagem dos atributos, que todo atributo seja um atributo simples ou, no caso, que é considerado um atributo atômico. E, porventura, eu posso também já nessa segunda versão que seja do meu diagrama de classes, considerando que a primeira você representou só o nome da classe, eu posso representar também o nome das principais operações. E depois eu vou complementando de acordo com a realização da definição dos relacionamentos, da melhor compreensão do diagrama de classes, do contexto, eu posso complementar até chegar no momento que eu tenho que listar todas as validações necessárias para os atributos e cada validação vai ser, corresponderá a uma operação na representação. Então, enfim, no diagrama de classes eu posso ter a representação em vários níveis, em várias visões. É uma decisão da equipe de desenvolvimento, ou seja, do analista responsável pelo projeto, seguindo a metodologia de desenvolvimento da empresa. Agora nós vamos ver, então, os tipos de relacionamentos que são os relacionamentos usuais e os principais adotados no diagrama de classes. Vamos conferir. Então, no diagrama de classes, nós temos exatamente 4 tipos de relacionamentos. São eles: associação, generalização, dependência e realização. O principal é considerado que, no diagrama de classes, posso dizer, os principais são as associações e a generalização. Generalização e associação. Por sua vez, a associação, ela se divide em quê? Pode ser uma associação unária, ou também chamada de autoassociação ou reflexiva, binária, classe associativa ou agregação. Então, eu não posso falar que agregação é um relacionamento. Agregação é um tipo de associação. A associação, porventura, é um tipo de relacionamento. Então, cuidado aqui sempre com o nome adequado desses conceitos. Generalização são aqueles que conectam classes generalizadas a classes mais especializadas para se aplicar o conceito de herança. Dependências são
relacionamentos chamada de utilização. Não são apenas exclusivos do diagrama de classes. Você já conhece o diagrama de dependência, que é aquela linha tracejada que pode ser aplicado no diagrama de pacotes para compor os elementos, integrar elementos de anotações, no diagrama de casos de uso e para indicar também a utilização de uma classe com outra, tá certo? Geralmente a dependência, ela é aplicada no diagrama de classes na última versão, na versão final, porque é aquela que eu já tenho certeza que muitas vezes não será uma associação que eu tenho que aplicar, e sim uma dependência, ok? E realização é um tipo específico, é um relacionamento de contrato que se usa, então, principalmente para trabalhar no desenvolvimento orientado a objetos, que trabalha-se com um contrato entre classes e interfaces, tá certo? Que eu defino que eu tenho, então, uma interface, o qual eu represento apenas as suas operações. Para as associações, obrigatoriamente, eu tenho que indicar a multiplicidade. E a multiplicidade, você sabe que o quê? Eu tenho que sempre determinar o número mínimo e máximo de objetos envolvidos em cada extremidade da associação. Ela vai especificar exatamente quantas instâncias de uma classe relacionam-se a uma única instância da classe associada. E uma outra questão muito importante do diagrama de classes, no momento que eu indico as multiplicidades, refere-se ao quê? Sempre há pressupostos do contexto, do problema do meu sistema. Não quer dizer, por exemplo, eu posso ter num sistema que fornecedor fornece produto, por exemplo, eu posso considerar como regra que todo fornecedor pode fornecer muitos produtos e um produto é fornecido exclusivamente por um fornecedor. Então, isso daqui pode ser no sistema 1. Já num outro sistema, para um outro tipo de empresa, segmento, pode ser o quê? A regra é que um fornecedor pode fornecer muitos produtos e que o mesmo produto lá pode ser fornecido por muitos fornecedores. Então, é muito particular a definição da multiplicidade, tá certo? Então, depende aqui de pressupostos, sempre de acordo com o sistema. E aqui um exemplo do diagrama de classes, concentrando aqui alguns relacionamentos. Então, eu tenho aqui o relacionamento binário entre duas classes. Coordenador é responsável o quê? Todo coordenador, ele pode coordenar nenhum ou muitos cursos de graduação. Por que nenhum? Porque eu posso ter coordenador aqui cadastrado que ainda, porventura, ele foi desativado, tá certo? Que ele não está coordenando, ele foi contratado, mas a princípio ainda não foi alocado a nenhum curso. Por isso que eu considerei 0. Mas todo curso de graduação tem que ter um coordenador. Então, eu tenho associação binária. Neste caso, entre projeto de extensão e participante, eu tenho que no mesmo projeto de extensão eu posso ter muitos participantes. Também foi considerado 0, porque no momento que eu cadastro o projeto de extensão, eu não tenho nenhum participante. Depois eu posso, conforme o sistema eu começo a trabalhar com as inscrições, aí sim, tá certo, eu vou ter os participantes. E o mesmo participante, como regra, ele pode participar de mais de um projeto. Então, nesse caso, me interessa saber se aquele participante ele participa de mais de um projeto, qual que é esse projeto? Quando ele começou a participar nesse projeto e quando ele terminou. Então, aqui é uma associação do tipo quê? Uma classe associativa. Então, é um outro tipo de associação, a chamada classe associativa. Ela vem no centro aqui da classe binária, da associação binária, puxa o tracejado e ela indica que ela tem referência obrigatória a ambos os objetos aqui referenciados a partir dessa associação binária, ok? Aqui eu tenho uma generalização, um relacionamento do tipo generalização, o qual eu tenho 3 tipos de participante. Aluno é um tipo
de participante, docente é um tipo e visitante é um tipo. Lembra que generalização eu sempre leio de baixo para cima. E se faz sentido isso no mundo real com esse contexto, é um tipo. E aqui eu tenho uma associação do tipo agregação, tá certo? Então, um estado é composto de nenhuma ou muitas cidades. Mas como assim nenhuma? Porque no momento que eu cadastro o estado, eu não tenho que já me preocupar em lançar e cadastrar os objetos cidades. Por isso que é zero ou muitos. Então, quer dizer, do estado para a cidade, não há dependência direta. Mas no momento que eu for instanciar uma cidade, aí sim eu tenho que indicar pelo menos um estado. Tá certo? Então, lembra, o relacionamento do tipo agregação indica um todo, o objeto todo e o objeto partes. Tá certo? O todo é composto das suas partes. Sendo uma agregação, sempre aqui vai ser zero. Porque se tivesse que ter uma parte obrigatória, aí não seria uma agregação, seria do tipo composição, que é o losango preenchido. Essa é a diferença. Então, quer dizer que do todo não tem o quê? Dependência para as partes, mas a parte já há uma dependência para o todo. Por isso que é apenas uma agregação. Então, nesse caso ainda, entre estado e cidade, foi representado o quê? Foi representado, no primeiro momento, você pode representar uma associação binária, tá certo? E aí depois, fazendo uma análise dessa associação binária, você percebe que no mundo real, você projetando esses objetos no mundo real, faz sentido, tá certo? Você falar que estado é composto de cidade, tá certo? Cidade é uma parte do estado. Então, pensa no objeto maior, no todo, um pedaço dele é uma cidade de um estado? Se você tirasse, pensa bem no modo figurativo mesmo no mundo real. Se você recortasse aquela cidade, tirasse, ficaria faltando uma parte ali do objeto todo do estado? Ficaria. Então, não é uma simples associação, e sim uma composição, no caso, uma agregação, nesse exemplo, tá certo? É uma agregação que faz esse sentido, de um objeto todo composto de objetos partes, porque isso o quê? Implicará depois na forma que é feita a implementação do sistema. E agora, verificando, então, mais alguns exemplos do diagrama de classes para reforçar os relacionamentos, considerando essa elaboração que pode ser feita em etapas. Então, vamos lá. Conferindo aqui o exemplo do diagrama de classes apenas com os atributos correspondente ao pacote pessoas, aqui desse exemplo que é um controle de eventos, tá certo? Então, o que foi feito? Foi feita a representação do diagrama em pacotes. Porventura, esse está listando apenas os atributos. E depois, de acordo com a ferramenta Case que é adotada, eu posso o quê? Omitir os atributos e listar apenas as operações. Tá certo? Então, nesse exemplo, foi representado uma classe pessoa, o qual foi estabelecida uma generalização, por quê? De pessoa faz sentido. Então, no primeiro momento, com certeza, lá no diagrama de use case, eu tenho use case manter funcionário. Então, qual classe que foi identificada? Não foi a classe pessoa, foi a classe funcionário. Eu tenho um use case que foi representado como manter avaliador. Então, identifiquei a necessidade de uma classe para representar os objetos do tipo avaliador. De funcionário, por sua vez, administrativo, coordenador, tá certo? Aí, no momento que eu faço a modelagem do diagrama de classes, eu percebo que tanto o funcionário como o avaliador possuem atributos comuns. E são o quê? No mundo real, posso considerá-los como sendo do mesmo tipo. Então, faz sentido no mundo real eu falar que funcionário é um tipo de pessoa, avaliador é um tipo de pessoa?
Faz sentido, possuem atributos comuns. Então, obrigatoriamente, aqui também autor. Obrigatoriamente, eu tenho que trabalhar e fazer a generalização dessas classes aqui que já foram identificadas previamente. Os atributos comuns eu represento na superclasse e os atributos específicos particulares em cada subclasse. Neste exemplo, eu tenho aqui um segundo nível de generalização. Contudo, eu não tenho nenhum atributo específico, mas como esses tipos de objetos existem no mundo real, então é interessante você representar no diagrama de classes, porque é um diagrama de classes da modelagem da atividade de análise que nós estamos trabalhando. Ok? Então, ele não tem nenhum atributo próprio, específico, mas no momento que eu enxergo um objeto administrativo, um objeto do tipo pessoa administrativo, funcionário administrativo, eu tenho que olhar de baixo para cima. Ele tem todos os atributos, ele vai herdar todos os atributos de funcionário, que por sua vez, todos os atributos de pessoa. E depois os demais apenas associação binária. Aí, no caso, a representação aqui do mesmo diagrama, contudo, com as operações. Então, quais são as operações pertinentes a esse contexto? Então, mesma coisa, funcionário, autor, avaliador. Não me interessa saber que funcionário, o que ele sabe fazer, que é uma operação é tudo que o objeto sabe fazer ou pode executar, ou que uma ação que ele pode sofrer. No mundo real, eu sei que ele sabe ali, teria várias ações, tá certo? Mas para o mundo computacional, me interessa o quê? Incluir, criar, recuperar, atualizar no mínimo. Depois, pessoa, por exemplo, aqui foi considerado criar, recuperar, atualizar todas as validações. Cada validação eu tenho que representar, então, como sendo uma operação. Validar data de nascimento, a partir do atributo data de nascimento, calcula-se a idade. Todos os cálculos são operações, tá ok? Então, foram listadas aqui todas as operações correspondentes. Depois, mesma coisa, aqui, para esse mesmo sistema, que é um controle de eventos, tá certo? Então, agora, quais são o diagrama de classe correspondente apenas à seção dos atributos do pacote negócios. Então, são essas classes que estão aqui representadas na cor azul, tá ok? Aí, porventura, o que eu tenho? Eu tenho a necessidade que um evento, ele tem um coordenador, uma pessoa que é o responsável por esse evento. Então, o que eu tenho que fazer? Essa classe coordenador é a classe que foi, então, representada no pacote pessoas. Para dar sentido ao contexto, eu trago ela para cá, reutilizo, porém eu suprimo todos os atributos e operações. Represento só o nome da classe. Não é obrigatório representar numa outra cor, eu gosto de fazer isso, tá? Para poder ter essa distinção. Porém, a própria ferramenta Case coloca uma letrinha aqui, ó, A. Essa letrinha A é porque é uma classe de outro pacote, tá certo? Então, eu estabeleço todos os relacionamentos necessários. Nesse caso aqui foi necessário uma associação binária. Todo o trabalho, olha só, conforme regras aqui, todo o trabalho, ele é o quê? Ele obrigatoriamente tem que ter no mínimo um autor, mas pode ter no máximo 5. Então, o que foi feito aqui? 1.5. Se eu já sei o número específico, eu não vou colocar asterisco, que representa N. Se eu já sei o número limite de objetos, eu já posso indicá-lo. Mas todo autor pode submeter nenhum ou muitos trabalhos, tá certo? Então, eu tenho aqui a maioria, associação binária, outra a generalização, que de trabalho eu tenho 3 tipos, artigo, curso e palestra, porventura artigo, curso, artigo curto e artigo longo, ok? Lembra ainda que na frente dos atributos e operações, eu tenho a indicação do tipo de visibilidade dos atributos,
tá certo? Aqui, como é uma generalização, a visibilidade é visibilidade protect, do tipo protegida, para dar visibilidade aos objetos das subclasses. E mesma coisa depois a representação do diagrama de classes desse pacote correspondente às operações. Então, você percebeu que eu preferi, dependendo do diagrama, eu faço essa divisão, que é uma forma de imprimir. A própria ferramenta Case, ela te dá essa opção e facilita muito a compreensão no momento da leitura, no momento da revisão de cada diagrama e considerando também que neste exemplo foi utilizado previamente o diagrama de pacotes para uma melhor organização das classes por categoria. E agora, verificando o diagrama de classes correspondente ao estudo de caso da agência de turismo, da agência de estágio, da agência de estágio, como que ficou a proposta solução para esse estudo de caso? Conferindo o diagrama de classes. Então, o diagrama de classes foi feito o quê? Também dividido em 2 pacotes, tá certo? 2 pacotes, eu tenho o quê? Representação do pacote pessoas, então representei todas as classes pertinentes ao pacote pessoa. Foi colocada aqui também a representação da classe nesse pacote ramo de atividade, currículo, tá certo? Então, todos os atributos, eu tenho aqui uma generalização num primeiro nível, que eu tenho 2 tipos de pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Porventura, pessoa física, funcionário e candidato. Um outro nível de pessoa jurídica, existe instituição de ensino e empresa. Tá ok? E todo candidato, ele tem nenhum ou um currículo, poderia indicar como obrigatório, tá certo? Como é uma associação do tipo 1 para 1, eu poderia também representar tudo numa única classe? Poderia. Toda associação do tipo 1 para 1 é uma decisão que depois eu posso unir tudo numa única classe. E ainda o outro pacote correspondente agora, o outro diagrama de classes correspondente ao pacote negócios, tá certo? Então, também a maioria são associação, eu tenho aqui associação binária, os relacionamentos, tá certo? Então, todas as multiplicidades é de acordo com as regras estabelecidas aqui para esse contexto. Olha que uma coisa interessante, eu tenho 2 associações entre entrevista com um funcionário. Por quê? Porque há necessidade para todo objeto entrevista, indicar quem que foi o funcionário entrevistador. Então, foi estabelecida uma associação, porque todo entrevistador, seja ele psicólogo, né, de acordo ali com o contexto do sistema, é um funcionário. Porém, depois foi estabelecida uma outra associação com o funcionário para indicar quem foi o funcionário que cadastrou, que lançou ali aquela entrevista. Tá certo? Por isso que foram estabelecidas 2 associações, porque podem ser pessoas distintas. Quem entrevistou foi um funcionário e quem lançou no sistema, que está controlando ali a entrevista, é um outro funcionário. Tá certo? E mesma coisa, depois você confira, todas as operações listadas, a princípio, são correspondentes às operações básicas, e as operações básicas, além das operações básicas, as principais operações de validações, tá certo? Que eu posso, então, complementar no diagrama já nessa primeira versão ou de acordo com as demais versões, eu posso enriquecer até chegar na versão final, com todos os atributos e com todas as operações. Então, agora, nós vamos fazer um breve intervalo, tá certo? Só vou verificar que nós temos uma dúvida e já volto respondendo essa pergunta.
Então, olha só, nós temos uma dúvida do Polo de Valinhos, tá certo? Perguntando se o atributo filiação há necessidade de discriminá-lo. Na verdade, não é um atributo só, são dois. Isso obrigatoriamente no diagrama de classes. Aí você pode falar, professora, mas será que em algum momento há necessidade de fazer um relatório, que eu tenho que pesquisar pelo nome da mãe, separado do nome do pai? Pode acontecer. O seu usuário, tá certo? No momento que você está fazendo análise, pode até falar assim, não, acho que nunca vai acontecer. Acho, tá certo? Mas em algum momento pode acontecer, tá certo? Então, é aquela questão, filiação é um atributo composto, tá ok? Eu tenho, é a mesma coisa que eu falei de endereço, eu tenho que discriminá-lo e torná-lo atributo simples, que também é denominado de atributo atômico. Então, sempre no diagrama de classes, eu vou colocar lá distintamente nome do pai e nome da mãe. Mesma coisa que endereço, gente, eu não posso colocar endereço e concentrar tudo, nome do logrador, o estado, o CEP, tudo no mesmo atributo, tá ok? Tenho que distinguir. E por fim, no caso, quero ainda reforçar o que nós vimos na nossa aula. Então, essa aula foi importante, essa teleaula, para reforçar os dois principais diagramas, tá certo? Então, nós já trabalhamos esses dois principais diagramas na disciplina de análise orientada a objetos 1, mas agora são esses dois diagramas que fundamentam todos os demais diagramas que nós vamos trabalhar a partir da próxima teleaula. E além do diagrama de use cases, do diagrama de classes, nós vimos que o diagrama de pacotes, ele também é um diagrama estrutural, não é um diagrama obrigatório, mas dependendo da quantidade de use cases, de classes, vale a pena você organizar e dividir em vários diagramas. E aí sim, ter o modelo de use cases e o modelo de classes. E daí você tem que fazer o diagrama de pacotes antes. Numa ferramenta case, eu crio o diagrama de pacotes antes e depois eu crio cada diagrama de use cases ou cada diagrama de classes já vinculado num pacote, tá certo? Então, diagrama de pacotes não é obrigatório, tá certo? É um diagrama com notação muito simples, mas que vale a pena aí dependendo do tamanho do sistema. E o diagrama de use cases é o principal diagrama comportamental, o qual nós iniciamos a modelagem do sistema e depois, na sequência, identificando cada use case, eu começo a identificar as minhas classes e elaborar o diagrama de classes. Então, muito obrigada pela sua participação, por você estar aí acompanhando a nossa aula e até a próxima teleaula.